Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre o tema Estratégias Eficazes para a Resolução de Conflito. Eu serei a moderadora do painel. Meu nome é Mariana Burato, sou gerente sênior da KPMG, da área de Forense Litigation. Eu sou advogada formada pela PUC São Paulo e contadora formada pela Trevisan Escola de Negócios. Hoje teremos a presença de 3 sócios aqui da KPMG. Eu vou fazer a apresentação dos 3, lendo brevemente o currículo deles, o mini currículo, para a gente não demorar tanto tempo. A primeira é a sócia-diretora Tamara, sócia da prática de Forense Litigation da KPMG, diretora da NEFAC com atuação no grupo de perícia, bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação Santo André, pós-graduada em Compliance, Integridade Corporativa pela PUC Minas, em Direitos Humanos e Responsabilidade Social pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em arbitragem pela FGV, possui Cadastro Nacional de Perito Contador, emitido pelo CFC, e experiência à frente dos projetos de monitoramento para órgãos públicos, investigação de fraudes e no suporte em situação de litígio, realizando serviços de perícia e assistência técnica, liderando equipes multidisciplinares. O próximo será o segundo painel, é Fernando Viana, contador, sócio da área de Forense Litigation da KPMG, pós-graduado em MBA em Controladoria, mestres em Ciências Contábeis pela PUC São Paulo, perito contador judicial e arbitral, assistente técnico de empresas de diversos segmentos, atuou como árbitro em procedimentos da CCBC, é conselheiro do CRC, vice-coordenador de normas técnicas de perícia do CRC e diretor executivo de perícia, mediação e arbitragem da NEFAC. Por último, não menos importante, Marcelo Gomes, sócio de Forense Litigation da KPMG, com mais de 30 anos de experiências em perícias contábeis, investigação e prevenção de incidentes de inconformidade de compliance, contador, mestre e doutor em Ciências Contábeis pela FEA-USP, foi o primeiro brasileiro a ingressar na Association of Certificate Fraud Examiners e desde 2022 ocupa a cadeira 70 da Cadeia Paulista de Contabilidade. Aqui internamente nós dizemos que ele é imortal. Foi professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ministrou a cadeira de perícia e investigação contábil. Foi perito ou perito assistente em casos de repercussão nacional e internacional. Agora seguiremos primeiro com a Tamara. Pode seguir, Tamara, bem-vinda, obrigada. Imagina, Mari, obrigada. Oi, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os trabalhos de monitoramento, né, de acordos firmados com autoridades. Esses acordos, eles podem ser firmados com o Ministério Público do Trabalho, a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, entre outros órgãos, né? O que é importante nós sabermos é que esses instrumentos, eles são instrumentos jurídicos através dos quais essas entidades públicas e privadas, ou até mesmo indivíduos, tá, pessoas físicas, eles se comprometem a cumprir determinadas condições para resolver conflitos e regularizar situações e evitar litígios, tá? E aí, pessoal, dependendo da autoridade envolvida e do objeto da negociação nesses acordos, eles podem assumir diversas formas. Eu vou dar o exemplo de alguns que nós costumamos aqui trabalhar, por exemplo, os acordos de leniência, né? Os acordos de leniência geralmente são firmados aí com a CGU e com o CAD, né? Com empresas ou indivíduos também, como eu disse, pessoas físicas podem firmar esses acordos, que se propõem a colaborar com investigações sobre atos ilícitos, como corrupção, né, no caso aí da CGU, e cartéis no caso do CAD, e eles fornecem informações e provas em troca da redução das suas penalidades, tá? Também existem, nesse formato, né, de acordos, os termos de ajustamento de conduta, os famosos TACs, que são instrumentos geralmente firmados aí no âmbito do Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho,
mas outros órgãos também podem ter esses TACs, e eles servem com o objetivo de ajustar condutas, né, que são consideradas irregulares ou ilegais por parte das empresas e dos indivíduos. E esse compromisso firmado, ele visa cessar a prática irregular, eventualmente corrigir os danos, e muitas vezes ele inclui medidas compensatórias ou de melhoria, tá? Além disso, existem os acordos de cooperação, que são acordos firmados por diversas entidades, tá? Geralmente com a CGU, que firma esses acordos, e eles servem para promover a cooperação entre os órgãos públicos e entidades privadas, no sentido de melhorar a prática de governança, de transparência e no combate à corrupção, que eu acho que é o tema que a gente mais acompanhou, esses tipos de acordo, tá? Além disso, existem os acordos de concentração, né, que frequentemente são utilizados aí pelo CAD, e esses acordos, eles visam, né, restaurar a concorrência em mercados onde forem identificadas práticas anticompetitivas. As empresas e indivíduos, eles se comprometem a cumprir ali uma série de obrigações, né, essas obrigações são descritas nesse acordo, e podem incluir, por exemplo, a questão de venda de ativos, que é o desinvestimento, né, mudanças na conduta comercial, entre outras melhorias para evitar, sanar e estancar a continuidade, né, dessas práticas anticompetitivas. Bom, pessoal, é importante a gente sempre ressaltar aqui que as autoridades, elas possuem uma estrutura e procedimentos específicos para monitorar e assegurar que essas obrigações pactuadas, né, por meio desses acordos, elas estejam sendo devidamente cumpridas. Mas a capacidade de monitoramento, né, desses acordos, ela vai variar de acordo com cada autoridade age de uma forma, mas de uma forma geral, acho que a gente pode citar aqui que existem mecanismos similares entre elas, eu vou citar alguns, né? Geralmente, esses acordos, eles prevêem a emissão de relatórios periódicos, as empresas e indivíduos que geralmente são obrigados a submeter, né, esses relatórios às autoridades, elas precisam detalhar, né, todas as medidas que foram acordadas e informar se essas medidas estão sendo implementadas e reportar os progressos e dificuldades ali encontrados para cada item, né? Além disso, a autoridade ela pode efetuar a questão de auditorias ou inspeções com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações. E essas auditorias elas podem incluir visita local, análise de documentos ou até mesmo realização de entrevistas com funcionários ou outras partes envolvidas para assegurar de que o acordo está sendo cumprido, tá? A gente também verifica que alguns acordos existe a previsão de um monitoramento por terceiro. E essa exigência, né, da monitoração, ela é sempre colocada para que seja feita por uma empresa, uma auditoria externa, né, ou um terceiro independente. E esse terceiro ele vai reportar diretamente à autoridade sobre o cumprimento das obrigações. E, além disso, a gente pode citar que algumas autoridades elas mantêm canal de denúncia para empregados, cidadãos e outras partes, né, que elas podem aí acessar esses canais para reportar as questões de não conformidade e suspeitas de descumprimento das obrigações assumidas, e aí a autoridade vai checar essas denúncias e fazer os próximos passos, que pode ser abarcado tanto pelo monitor, né, o terceiro que está fazendo o monitoramento, ou na auditoria que a própria autoridade realiza nessas partes do contrato, tá? Além de todos esses mecanismos que eu mencionei, a gente não pode esquecer que esses acordos eles têm uma cláusula que trazem as penalidades pelo descumprimento, né, desse acordo. E a eficácia do sistema de monitoramento ela é reforçada pela imposição dessas penalidades em caso de descumprimentos das obrigações. Isso pode incluir, por exemplo, multas, né, revisão das condições do próprio acordo, ou até mesmo a revogação de benefícios previamente concedidos dentro desse acordo,
como, por exemplo, a redução da pena ou isenção do processo, aí pode ser revertida essas reduções e isenções devido ao descumprimento de alguma cláusula que foi acordada. E aí, diante da impossibilidade, né, dos órgãos reguladores estarem constantemente supervisionando o cumprimento dos compromissos, né, relativos aos processos e controles estabelecidos nesses acordos, é recomendável a previsão, né, de um trustee de monitoramento ou de um monitor independente, verificador independente. Aí tem várias formas, tá? Cada órgão ela determina esse terceiro de uma forma dentro do acordo firmado. E qual que é o objetivo desse terceiro? Ele vai auxiliar a autoridade a realizar o monitoramento e garantir aí o cumprimento dessas obrigações firmadas. Eu vou usar o termo trustee, porque eu acho que fica mais fácil para a gente consolidar aqui esses termos, né? Esse trustee, ele contribui, né? Qual o objetivo dele? É contribuir com a identificação de eventuais inconformidades, né, ou conformidades das obrigações e deveres firmados ali no acordo. Ele, um ponto muito importante, ele precisa atuar de forma independente das empresas, embora ele seja custeado por elas, tá? As empresas que realizam os pagamentos dos honorários desse trustee, não a autoridade, e ele faz essas verificações e reporta para a autoridade, com o objetivo até de assegurar a adoção das medidas cabíveis aí pela autoridade e supervisionar a implementação dos processos e controles. E aí, no slide, tem um desenho, né, essa relação triangular. Então, de um lado, a gente tem as compromissárias, que, como eu disse, né, podem ser pessoas físicas ou jurídicas dentro de uma ou duas ou até mais partes, né? E elas têm como premissa garantir o desempenho operacional das obrigações assumidas do acordo, na forma e prazo estabelecido, tá? Isso é a obrigação das compromissárias. Elas tomam as decisões, né, de realização de funções gerenciais e fornecem ao monitor independente, de forma tempestiva, isso é importante, os documentos e as informações solicitadas para que ele realize a checagem, né, e possa fazer o trabalho dele de monitoramento. E ela também tem como premissa comunicar imediatamente ao terceiro independente, o trustee, né, quaisquer alteração estrutural que ela tenha que impactem essas obrigações previstas no acordo. Do outro lado, a gente tem aí a KPMG, né, mas na verdade pode ser outra empresa, é o trustee de monitoramento, e ele tem como atividade nessa relação triangular, basicamente a premissa de consultar essas compromissárias, consultar esses terceiros envolvidos no acordo, a fim de obter o entendimento completo, né, do plano definido pelas partes, para realizar o cumprimento dessas ações. Então, basicamente, sentar do lado dessas partes e entender como elas estão conduzindo esse processo, o que eles estão realizando ali para poder fazer o monitoramento independente dessas obrigações. Então, com base nesse entendimento, ele vai definir ali como ele vai checar essas informações e obter os documentos e base de informações, realização de entrevistas, e aí vai depender de acordo para acordo esses procedimentos, e aí ele vai, ao fim dessa monitoria, fornecer relatório periodicamente, né, para os órgãos reguladores e para as compromissárias, com o resultado desse monitoramento independente, conforme estabelecido no acordo e no plano de trabalho definido aí pela autoridade. E do outro lado, pessoal, a gente tem um órgão regulador, que ele nada mais é do que o emitente do acordo. Ele é um ponto muito importante, ele recebe, né, esses relatórios do monitor ou da compromissária, e é definido em cada acordo como deve funcionar esse fluxo, e ele realiza, um ponto muito importante, ele que realiza a análise dessas informações e ele que toma as decisões sobre o cumprimento ou não, né, das obrigações firmadas no acordo, tá? Então, esse é um ponto bastante relevante. E aí, ao lado, a gente tem uma lista que a gente pode chamar de funções e requisitos do trustee de monitoramento, e aí a gente tem alguns exemplos, né, que geralmente a gente acompanha aqui nesses acordos que a gente monitora, tá? Então, o trustee, ele tem como obrigação supervisionar a implementação dos processos e dos controles pelas autoridades.
basicamente como figura ali, auxiliando as autoridades, as empresas, nessa relação e na verificação do cumprimento das obrigações estabelecidas no acordo firmado. Além disso, ele precisa atuar de forma independente, esse é um ponto que eu já tinha mencionado, mas aqui eu vou fazer até um parênteses aqui, que embora ele seja custeado, né, pela empresa, ele precisa ser independente. Aí a gente tem um exemplo, poxa, mas às vezes a KPMG ela faz algum outro serviço nessa mesma empresa, né? A gente teve essa situação aqui já, onde a autoridade estabeleceu que fosse mantido um Chinese Wall entre a equipe que está realizando que está executando, né, o monitoramento e as equipes que estão fazendo outros trabalhos para essa mesma empresa. Então, esse é um trabalho que a gente leva muito a sério e é super comum de acontecer, né, nos projetos. A gente consegue, sim, elaborar um Chinese Wall e colocando uma equipe para realizar esse trabalho de monitoramentos que não tem contato com a equipe que está fazendo outros projetos para o mesmo cliente, tá? A gente está falando de uma empresa que tem 7 mil funcionários, então isso é super tranquilo de ser feito. São várias áreas também, são áreas diferentes que realizam esses serviços, tá? Além disso, como monitor, a gente tem o papel, né, a obrigação de exercer um papel ativo, né, no cumprimento das obrigações. Ele não está só acompanhando, mas ele pode orientar as partes e reportar isso de forma rápida, né, para o órgão regulador, para trazer ali a melhor solução e evitar conflitos, tá? Então, esse eu acho que é um grande papel aqui nosso no relacionamento entre o órgão regulador e as partes do contrato, tá? Além disso, o que o monitor precisa para fazer o trabalho é ter o acesso total aos documentos que a gente requisita aqui para a empresa, né? Eventualmente, até a inspeção física, a gente tem que ter livre acesso para poder fazer. Então, as empresas elas devem cooperar, né, com o trustee, disponibilizando esses documentos, eventualmente sistemas e informações que a gente precisa aqui para executar esse trabalho. Bom, acho que o meu tempo já esgotou, Mari. Eu vou passar agora para o Fernando, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, acho que vocês podem fazer as perguntas aqui, que ao final eu retorno para responder. Muito bom, Tamara. Excelente apresentação, tema de extrema relevância, né? E você é um especialista nessa área, né? Eu recomendo que as pessoas que tiverem dúvidas em relação a isso procurem a Tamara, que certamente aí vocês vão ter um bom caminho, né, de entendimento sobre esses pontos aí. Tá? Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer sempre poder recebê-los, falar sobre esse tema nosso aqui, meu, da Tamara, do Marcelo, da Mariana, nós que atuamos fortemente em disputas, em perícias contábeis, né, e atuamos sempre com muita garra e determinação, né, de um tema que nós gostamos demais, né. E o meu tema aqui, desequilíbrio de contratos, perdas e danos, especificamente lucros cessantes, que lucros cessantes é um termo que, apesar de parecer um termo contábil, ele não está inserido na literatura contábil, né, que é até questionável, por que a gente não tem, né, uma definição mais técnica do lucro cessante na contabilidade. Isso gera diversas disputas, né, diversas questões, né, como se define o lucro cessante, né? E a lei, o Código Civil, ela traz já essa questão, né, que diz aqui no artigo 402, exceções especialmente previstas em leis, as perdas e danos devidas ao credor abrange, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, né? E no artigo 403, né, ainda que na execução resulte do dono devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Obviamente, tem que ter um nexo causal, né? Aí, citando aqui, voltando um pouco do que é o lucro, né? E estudando bastante sobre o tema, né? O primeiro estudioso, que foi o Adam Smith, que citou o lucro, ele definiu o lucro como sendo um montante que poderia ser consumido
sem reduzir o capital, né? E temos também o John Hicks, né, que ele é utilizado também na biografia, principalmente da contábil, que ele fala, né, para entender bem a questão do lucro, que ele tem a ideia que o lucro é o montante que a pessoa pode gastar durante um período e ainda estar bem ao final do período quanto no início. Então, ou seja, é você manter o patrimônio, gerar receita com patrimônio, gerar lucro, gastar aquele lucro e ainda manter o que você tem. Só que aí vê o contador e fala, bom, Adams e Hicks, né? Precisamos aprofundar mais essa questão do lucro cessante para um bom entendimento, né? Aí nós temos nossos professores, né, de contabilidade, que a contabilidade, pessoal, é uma filosofia, né, como é a economia também. Então, assim, aprofundar o estudo da contabilidade na filosofia e trazer ela para uma questão técnica é muito válido, né, para um bom entendimento do que é o lucro cessante, né? E a proposição do Hicks, segundo o Eudícibus, entretanto, teve que ser adaptada às necessidades de objetividade e aos mecanismos de apuração de contabilidade. Assim, pode-se afirmar que lucro na contabilidade é o que se pode distribuir durante um período, mantendo a potencialidade do patrimônio líquido inicial intacta. Ou seja, né, se eu fui atingido por algum evento danoso e aquilo fez com que eu não tivesse como desenvolver minha atividade no período, né, eu quero a reposição desse lucro, né? E essas demandas acontecem de diversas formas. Você pode ter um acidente que fez parar a sua fábrica, naquele período causado por alguém, uma queda de energia elétrica causada por uma concessionária que fez a sua produção parar, né? E aí por diante. Então, você tem várias formas de apurar lucro cessante, e o que você pode ter como base? Sempre o evento passado, ou quase sempre, né, levando em consideração que pode haver exceções na apuração do lucro cessante. Tá? E passando aqui, e não menos importante, né, que nós temos diversas disputas relacionadas com a propriedade industrial. Cópia de marca, cópia de embalagem, cópia do tipo de produto, violação do produto, da marca que é patenteada, pessoas utilizando aquele vendendo como se pudesse vender e não ter que responder por quem criou aquele produto. Obviamente, essas discussões vão para o judiciário, especificamente em São Paulo, está nas câmaras nas varas de empresariais de São Paulo, que é muito discutida essa questão do lucro cessante. E propriedade industrial, certamente, é uma delas, onde as empresas vão lá, né, pedir para alguém cessar a produção de determinado produto, porque eles estão copiando aquele produto, né? A gente não sabe, muitas vezes não sabe por qual período eles copiaram aquilo, por quanto eles venderam, qual lucro eles tiveram. E a lei da propriedade industrial, no seu artigo 210, ela fala expressamente que os lucros cessantes são determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado dentre os seguintes: os benefícios que o prejudicado teria oferido se a violação não tivesse ocorrido, os benefícios que foram oferidos pelo autor da violação de direito, ou ainda a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Todos esses elementos, inclusive do Código Civil, que a gente fala, precisa investigar a contabilidade das empresas, né? E precisa ter essa constatação, né? Até para se eleger qual que é o critério mais favorável, né? Eu, na minha empresa, que foi a empresa que sofreu o dano, eu vou olhar para ela. Se eu tivesse vendido tudo que a empresa que violou o meu direito, qual seria meu lucro? X. E qual foi o lucro da pessoa que violou o meu direito? Foi mais que o meu? Foi menos que o meu? Então, eu vou escolher aquele que é mais favorável. Ou então, ainda, utilizando aí a questão da licença, que aí os contratos de licença já prevê um valor de royalties, outras questões que estão muito bem configuradas. As empresas certamente têm contratos de royalties para distribuição de produtos, de marcas licenciadas e tudo, e pode se basear nesses elementos para apuração de um lucro cessante, tá? E aí eu queria partir para uma outra questão de dano,
que também é relevante, né, que nós temos aqui advogados, pessoal do departamento jurídico de empresa, muitos desses advogados, departamentos jurídicos, têm, né, dentro da sua atividade, representantes comerciais, ou até os representantes que estão aqui, que conhecem bem de como funciona a questão de rescisão de representante comercial, né? O que tem que ser feito? Tem que pagar 1/12 do total de retribuição ao ferido durante o período em que ele exerceu a representação, ou seja, tudo. Ele tem 20 anos de representação, é 1/12 de tudo que ele auferiu durante a representação. Qual que é a questão aqui? Né? Muitas vezes que se torna uma perícia. Né? O representante, ele questiona os percentuais que foram, muitas vezes, diminuídos, né? Invasões de áreas, ele pode alegar que houve invasão de área, que ele era exclusivo de uma área que passou a não ser. Obviamente, essas questões precisam ser confirmadas numa verificação de documento, numa verificação contábil, numa verificação da atividade, do comportamento que esse representante teve naquela área que ele atuava, ele pode estar restrito ou não, ou muitas vezes o contrato de representação comercial, ele não trava a empresa que ele representa de também vender diretamente. Então, essas questões, muitas vezes, são levantadas durante um procedimento arbitral, uma ação judicial também, onde se questionam essas questões todas. Tá? É um cálculo bastante simples, mas que tem aí as suas variáveis dentro de um contexto de contratual, de um contexto de atividade, né? Tem representantes aí que representam no Brasil inteiro, né? Então, eles certamente, né, vão olhar para esse lado também, se eles sentirem, por exemplo, que estão sendo prejudicados, e vão pedir para receber a comissão daquela área que ele não foi contemplado, mesmo ele sendo exclusivo de lá. Obviamente, tem que ser provado isso, tá? E o último tópico que eu estou trazendo aqui, pessoal, é que nós temos aí diversas leis especiais, principalmente aquelas leis, né, de atividades específicas. Uma delas é a Lei Ferrari, que essa lei ela regula a relação entre montadoras e concessionárias. Né? Então, muitas vezes, quando o concedente, a montadora, dá causa à rescisão do contrato de prazo indeterminado, ela deve reparar ao concessionário e tem que readquirir estoques, tem que comprar imobilizado e tem que pagar perdas e danos. Readquirir estoques, né? Como que você pode readquirir estoque de uma concessionária? Tem que ir até lá e fazer a verificação física para saber se existe, se aquele estoque de fato faz parte da relação comercial das partes, se aquele estoque foi comprado da montadora ou por aqueles que foram indicados pela montadora, para aí sim recomprar esse estoque a preço de mercado, ou seja, o preço que ele venderia para o consumidor final. A compra do imobilizado, e aqui se exclui os imóveis, que eles não fazem parte, né? O imóvel ele não faz parte da compra de imobilizado, né? O perito contador ou perito engenheiro, se necessário para avaliar itens imobilizados, ele vai fazer a constatação física e dar um valor de mercado para aquilo. Ele pode fazer pesquisas para saber se aquele tipo de equipamento, quanto custa no mercado, traz 3 cotações e atribui um valor para aquilo. Obviamente, nesse tipo de situação, pode ter equipamentos que são muito mais complexos de se avaliar e precisa de um perito engenheiro para esse tipo de avaliação. E da questão das perdas e danos, que aí se envolve na questão do lucro cessante também, né? Porque a concessionária, muitas vezes, que teve lá um investimento, estava contando que iria desenvolver atividade por muito tempo, quando ela sofre a rescisão contratual sem justa causa, né, que quem deu causa foi o concedente, ele precisa ser ressarcido nos termos da lei. E essa lei fala que a questão das perdas e danos, né, você faz a média de 24 meses vezes 18 e apura 4% sobre isso, né? Então, você vai ter concessionárias que tem um faturamento aí de 24 meses, de, sei lá, 50 milhões de reais, né? Você faz uma média disso, né? E acha aí o valor, qual seria o valor da perda e dano. Então, você tem esses 3 pontos, e tem outros que surgem também. Essas discussões, às vezes, são discussões onde a montadora, ela diz que rescindiu por justa causa, né? Por uma questão
não estava atendendo bem a demanda do mercado, descumpriu contrato e por aí vai, como também muitas vezes a concessionária quer rescindir o contrato e diz que a rescisão que ela trouxe é por conta do não cumprimento por parte da montadora, o que muitas vezes acabam em perícias contábeis, perícias de engenharia, disputas, né, que vão tanto para as câmaras arbitrais como para o judiciário, e para se resolver e para o juiz ou o árbitro dar uma sentença e a questão ser resolvida, tá? Obviamente que essas questões também, todas elas podem ser feitas de uma forma extrajudicial, né? A KPMG pode ser contratada para levantar a questão do lucro cessante, tanto naquela do Código Civil, da Lei da Propriedade Industrial, da representação comercial da Lei Ferrari, antes de entrar com a ação, já trazer um cálculo para discutir, né? Isso, muitas vezes, resolve o problema sem ter que entrar com ação judicial. Então, obviamente, nós conseguimos apoiar todas as empresas de diversos segmentos para apurar um lucro cessante ou para argumentar contra um lucro cessante que é trazido no inicial e que muitas vezes são lucros cessantes espetaculares, imaginários, que nunca naquela atividade, aquela empresa conseguiu lucro, só que ela aponta que, como ela teve uma perda, ela acha que o lucro dela, ela entendeu, ou se aproveita de uma situação para apontar um lucro que ela nunca existiu para ela na história dela. Então, por isso, o histórico da empresa, o histórico de um período e a determinação de por quanto tempo aquele lucro cessante pode ser aplicado é importante, tá? Então, os profissionais de contabilidade, engenharia e advogados são as pessoas que precisam se conversar para encontrar a melhor forma de apurar o lucro cessante que seja justo. Porque a gente vê muitas reformas de sentenças baseadas em lucros cessantes de primeira instância, apurado por peritos, que o tribunal reformou ou que mandou retornar para a origem e fazer um novo laudo sobre aquilo, já com as bases determinadas pelo próprio tribunal. Então, a gente pode evitar essa discussão na instância superior se as bases forem muito bem discutidas já antes de começar a perícia, né? Esse é o meu recado aqui, pessoal. Fico à disposição para discutir essa questão do lucro cessante, para ter outros elementos aqui desses tópicos que eu falei, tá? Agora eu passo a palavra, então, para o Marcelo. Marcelo. Curioso, vamos ver se a gente consegue alinhar aí umas boas perguntas até o final da apresentação. Bom, pessoal, para mim coube falar um pouquinho de um tema mais, vamos dizer assim, penoso, né? Que é a dissolução de sociedade e exclusão de sócios. E ela, basicamente, acontece por diversos motivos, né? E eu separei dois grandes grupos, as brigas, vamos dizer, as rupturas familiares e as rupturas contratuais, né? Hoje em dia, muita empresa participa de processos de M&A, né? Acaba comprando uma empresa e lá na frente a coisa desanda porque às vezes não comprou ou comprou uma coisa acreditando que era outra, né? Quando a gente fala de dissolução de sociedade, exclusão de sócios, eu encontro vários problemas nesses tipos de disputas. A primeira que é um desconhecimento dos próprios sócios do seu contrato social, né? E aí ele vai até das cláusulas de como será tratada a saída, como será calculado o valor de saída do sócio, etc. E a mesma coisa acontece com o Sales Purchase Agreement quando você está numa operação de fusão e aquisição. A gente tem que lembrar que nessas situações normalmente você tem 3, 4 semanas, quanto tanto, para fazer um due diligence da empresa que você está comprando, e quando você adquire, é que você vai realmente tomar
ciência do que está acontecendo dentro da empresa, a atividade dela, você toma posse dela e que você começa a conhecer os problemas. E aí que a confusão começa, né? E que vai desembocar ali. Existem situações que a empresa que você comprou, você deixou o sócio da empresa na gestão ou como um dos cogestores da empresa, e isso vai criar uma série de animosidades, seja de cultura, né, uma nova cultura que está entrando, ou seja, por a situação não ter sido a compra bem efetuada, a venda bem efetuada, e as cláusulas não foram bem estabelecidas. Situações que a gente vê onde há, por exemplo, a quebra da sociedade, ou a ruptura da sociedade, e aqui vão os casos mais que eu mais conheço. A morte do patriarca da empresa, ou fundador. A maioria das empresas tem na sua origem alguém que a construiu. Às vezes são dois irmãos, um deles morre, né, e começa a confusão entre os herdeiros. Às vezes o patriarca morreu, a mãe foi colocada como mediadora, né, dos conflitos dentro da empresa, e quando ela morre, há também a discussão entre os herdeiros, né, e às vezes, quando não é bem desenhado o modelo de sucessão, o modelo de gestão da família, você vai encontrar situações de até descontinuidade da empresa. Alguns problemas que a gente identifica no contrato social é a definição do valor da cota do sócio na hora da saída. A gente já viu por valor patrimonial, por valor de mercado, por valor de saída, sem que quem escreveu essas cláusulas tenha conhecimento da parte contábil. Vamos dizer, tem um conhecimento profundo da parte jurídica, mas quando chega para um contador e ele vai fazer o cálculo do valor patrimonial, né, para fazer a exclusão do sócio, o que o advogado entende que é valor patrimonial é uma coisa, o que ele entende que o contador é outra. A mesma coisa serve para valor de mercado e valor de saída. Eu já vi inúmeros casos em que está explícito no contrato social que o valor de pagamento do sócio que está saindo é pelo valor de saída. E ele acreditando que o valor de saída é o valor de mercado, quando o valor de saída é o valor de liquidação da empresa. O contador, quando ele pegar essa expressão valor de saída, ele vai colocar o cálculo dele como se fosse a empresa sendo liquidada, encerrada. Então, vender o estoque ao menor preço, calcular o passivo no maior valor, né? Então, é diferente do valor de mercado e ainda mais é diferente do valor patrimonial. Então, tem que tomar um cuidado com as expressões que estão no contrato social, ter ciência do que é aquilo, né? De tempos em tempos fazer uma avaliação patrimonial, uma avaliação de mercado, uma avaliação valor de saída, para entender o que vai acontecer se um determinado sócio desejar sair ou se você desejar excluir um sócio da sociedade. A gente tem visto também nesses SPAs, aí agora mudando para a questão de M&A, a gente tem visto em muitas situações as empresas adquirindo uma empresa achando que é uma coisa e quando toma ciência é outra completamente diferente, né? A gente teve uma situação aqui em que um cliente adquiriu uma indústria de alimentos que fazia um produto premium, né, com produtos de alta qualidade, né, supostamente de alta qualidade, e de repente o produto, na verdade, não tinha qualidade nenhuma. Nunca, na contabilidade da empresa, a empresa nunca comprou a matéria-prima que dizia a embalagem, né? Então, o que eu sempre falo, né, acabou comprando o gato por lebre, né? Outro problema que, além do contrato social, que a gente se depara muito nessas disputas societárias,
a famosa data do balanço de determinação. E aqui, como contador, eu vou dar uma reclamada, né? Ou seja, vocês querem brigar, vocês querem dividir a empresa, ok, mas coloca no dia 31 ou no dia 30, que é o dia de encerramento do balanço ou do balancete mensal da empresa. O que a gente vê de briga com balancete no dia 15, no dia 17, no dia 18, né? Então, dá uma trabalheira, isso aumenta o custo da determinação do valor patrimonial, do valor de exclusão do sócio, tremenda, né? Então, a partir do momento que um sócio desejar sair ou você deseja excluir um sócio, tente da melhor maneira possível com que o balanço de determinação seja o mês imediatamente anterior ou o encerramento do mês que o sócio está sendo excluído ou pediu para sair da sociedade. Isso ajuda tremendamente e reduz o custo da perícia. Lembre-se que quando a gente faz o balanço de determinação, é preciso fazer toda a avaliação de ativos, né? Então, você vai ter avaliação de estoques, avaliação do permanente, né? Do ativo imobilizado, terrenos, etc. Isso tudo, né? Obviamente, demanda uma perícia de engenharia junto com a perícia contábil. Você vai ter uma mensuração das contingências. Muitas empresas esquecem de fazer esse trabalho, seja na área de impostos, seja na área trabalhista, principalmente com muito situações de funcionários em PJ, né? E aí você tem que mensurar as contingências e essas contingências serem colocadas no cálculo, talvez para constituir uma escrow account, onde, se essas contingências não se realizarem, né, vai ser descontado da escrow account e pago ao sócio que está sendo excluído ou pediu a retirada. Além disso, né, se a empresa tem lá na sua determinação que tem que valorizar a sua cota pelo valor de mercado, ainda vai ser calculado o fundo de comércio ou goodwill. Isso aí é que nem o Fernando falou. Quando a gente fala de lucro cessante, não tem definição na contabilidade. Agora, fundo de comércio e goodwill tem N, aí é o problema, N definições, N maneiras de se fazer o cálculo, né? E tudo isso é sempre uma complicação. Então, às vezes também é melhor deixar determinado no contrato social se vai ter esse fundo de comércio, como é que ele vai ser calculado, se é possível desenhar isso e que seja de conhecimento de todos, né? A gente sabe que hoje em dia as empresas, o principal ativo dela não está mais nas máquinas, nos equipamentos, na sua produção, na sua capacidade de venda, mas sim na quantidade de dados. Então, houve uma mudança muito grande de como se calcula esse fundo de comércio ou goodwill das empresas, né? Para você chegar ao valor da cota patrimonial para dividir e entregar ao sócio que está pedindo para sair da sociedade ou aquele sócio que você quer excluir da sociedade. Aqui eu vou abrir um parêntese também, né, porque a gente está acostumado com briga de família, né, e nessas discussões de família, né, infelizmente, normalmente começa a briga de que meu tio tem caixa 2 lá na empresa, porque ele paga por meia nota, porque ele transfere para uma conta que não é a conta da empresa, porque ele tem uma empresa paralela. E o que a gente tem mais visto hoje em dia é que os juízes, eles deixam a briga acontecer. Eles ficam lá só, né, como a gente diz, eles ficam na arquibancada olhando a briga acontecer entre os parentes numa disputa judicial, né, para exclusão ou dissolução da sociedade, ou pagamento de cotas no inventário. O juiz só fica assistindo. Terminada a perícia, apurado o valor, né, aí o juiz, eu já vi inúmeras vezes, o juiz fala assim, olha, dado, vamos dizer assim,
Dado que as partes já chegaram a um valor final e toda a discussão já foi realizada, antes da minha decisão, eu notifico a Secretaria da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda Estadual e a Secretaria da Receita Municipal para apurar todas as irregularidades aqui discutidas nesse processo. E aí a gente já viu situações de sócios que batalharam tanto para que incluísse o Caixa 2 dentro da empresa, que aí o que aconteceu? Acabou não recebendo nada, porque teve que pagar um monte de imposto. Então, tem que tomar um cuidado gigantesco, né, com esse tipo de discussão no processo. Existem maneiras e maneiras de você garantir que seu direito seja respeitado, sem que você perca também ele. Né? Então, é a habilidade do perito, é a habilidade do advogado, é uma boa estratégia conjunta para que você possa vencer essas situações e o sócio retirante ou sócio excluído seja remunerado da melhor maneira possível, sem também comprometer a continuidade da empresa. Porque não adianta nada eu quebrar a empresa da qual eu tenho que receber a minha parte patrimonial. Né? Então, uma boa estratégia, muito bem cuidado com o que se fala nos autos, principalmente com questões de inconformidades na contabilidade, é importante ter ciência disso. Finalmente, eu entendo que hoje em dia a gente está enfrentando um novo problema, a parte de tecnologia. Né? Se a gente imaginar há uns anos atrás, e eu estou aqui falando porque eu tenho 30 anos de perícia, né? Há uns anos atrás, a gente chegava em alguma determinada empresa e a empresa falava assim, não, eu só tenho os documentos dos últimos 5 anos, o resto eu joguei fora, como determina a Receita Federal. A Receita Federal nunca determinou que se jogasse documento fora. Né? Isso é o cálculo do imposto. O cálculo do imposto são os últimos 5 anos e pronto. Mas para qualquer processo civil, trabalhista, qualquer outra situação, a empresa precisa manter toda a sua documentação arquivada, guardada, os seus livros em ordem, etc. E agora, então, essa situação onde a gente tinha uma quantidade enorme de papel, que eram os documentos, livros, agora a gente tem uma situação enorme de dados. Né? E algumas situações que a gente já está encontrando. Num servidor próprio da empresa. Só que a empresa que adquiriu, toda a contabilidade dela é na nuvem. Todos os arquivos dela é na nuvem. O que ela faz? Ela transfere os dados do servidor, né, do balanço no dia de aquisição, transfere os saldos para a contabilidade nova, né, para a contabilidade da empresa adquirente, e simplesmente faz um backup do servidor e deixa num armário qualquer. E aí o que acontece? Quando precisa de uma disputa, quando tem uma perícia... Assim, acho que, Mari, será que a gente já tem alguma questão? Tem que recuperar esses backups. A gente teve uma situação de um cliente que ele teve que comprar um servidor, ele não tinha mais servidor para comprar. Aliás, ele não tinha mais o servidor dentro da empresa. Então, ele teve que comprar um para reinstalar o programa anterior da empresa, rodar, para poder ter acesso às informações que ele precisava. E não era uma questão de 10 anos atrás, 5 anos atrás, era uma questão de 2 anos atrás, 1 ano atrás. Né? E é esse o outro problema que eu aponto também. A mudança do software de contabilidade. O cara mudou do TOTS para o SAP, do SAP para o Oracle, mudou a versão do SAP 1 para a versão 10. E aí não faz a transição corretamente e os dados se perdem ou eles se tornam de difícil acesso ou interpretação. Então, tem que tomar um cuidado gigantesco hoje em dia com o gerenciamento de dados. Mais do que isso, né? E por último aqui, só para eu encerrar esse nosso bate-papo, hoje em dia, principalmente por causa dos últimos escândalos, a Justiça tem autorizado, dentro de processos de antecipação, produção antecipada de prova,
a coleta de dados de servidor, dados de nuvem, dados de computadores de gestores das empresas, né? Tudo com vistas a preservar a prova, né? E a gente tem visto isso cada vez mais presente. Num primeiro movimento foi nas varas empresariais, já desceu, vamos dizer assim, já movimentou para a vara civil, e eu já vi, inclusive, na vara da família, onde você solicita para a esposa pede para ter acesso ao computador do ex-marido, ou o marido pede para ter acesso ao computador da ex-esposa, ou irmãos brigando pede para ter o acesso ao computador do falecido, né? Então, hoje em dia, uma boa estratégia de disputas, ela essencialmente tem que considerar parte de tecnologia nos seus mais diferentes âmbitos. E a gente não... Eu acho importante a gente trazer essa discussão para cá, porque, às vezes, é a última coisa que a gente pensa quando está iniciando uma disputa é saber aonde estão os dados, cadê os dados, como é que a gente coleta, esses dados estão coerentes com a informação que a gente está prestando nos autos. A gente já teve situações, por exemplo, que eu e a Mariana aqui, a gente tentou fazer a conciliação da contabilidade do sistema ERP com o SPED contábil. Esquece, a empresa era totalmente bagunçada e não conseguia se fazer isso. Se eu não consigo... como eu casar um com o outro. Então, tem que tomar um cuidado tremendo como é que é feita essa conciliação para ver se os saldos finais de contabilidade que estão no sistema ERP estão batendo com o que está no SPED contábil. E as eventuais diferenças serem explicadas pelo contador, seja ele interno, seja ele externo. Diferenças podem acontecer? Podem, não tem por que não ter diferenças. O que não pode ter é não ter a explicação para aquela diferença. Quanto mais seguro esse processo de entendimento dos dados, melhor quem está com eles tem condições de argumentar dentro de um processo. Então, eu acho que, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês, e eu acho, Maria, acho que agora a gente vai para as perguntas. Vamos ver se a gente tem perguntas aí para a Tamara, para o Fernando. Oi, Marcelo. Sim, já temos algumas perguntas, mas também o pessoal pode enviar mais aqui pelo chat, tá? Que a gente consegue ter o acesso. Eu já vou ler a primeira pergunta. E queria agradecer ao Fernando, Marcelo e a Tamara pela explanação, e vou começar já pela primeira pergunta. Como funciona o plano de trabalho de um monitoramento de acordo firmado com uma determinada autoridade? Há algum risco da autoridade questionar a forma como o procedimento acordado está sendo monitorado pela KPMG? Legal, Mari. Tamara, né? Essa. Exato. Obrigada, Mari. Bom, pessoal, basicamente, né, o plano de trabalho, ele é desenvolvido com base no termo que foi firmado. Então, como funciona? Primeiro, a leitura e o entendimento ali do termo, para ser capturado o que a gente vai monitorar, e vou trazer exemplos aqui de monitoramentos que nós já fizemos, tá? A gente já monitorou condições relacionadas a trabalho análogo à escravidão, a gente já monitorou condições relacionadas a questões anticompetitivas, né, no âmbito do CAD, a gente já monitorou questões relacionadas à corrupção. Então, a gente tem um leque muito grande aqui, por isso que a nossa equipe é multidisciplinar, eu acabo trazendo os especialistas em cada tema para me ajudarem a construir esse plano. E esse plano de trabalho é muito importante que ele seja alinhado com a autoridade. Então, assim, por mais que a autoridade firmou o acordo e traga ali as cláusulas do que deve ser objeto ali do monitoramento,
é importante ter uma comunicação próxima aqui com a autoridade para demonstrar para eles como a gente pretende fazer o monitoramento de cada item, né? Algumas coisas elas são conduzidas, por exemplo, por amostragem, não é impossível analisar todas as transações que a empresa fez de determinado assunto, né? A questão mesmo de trabalho escravo, a gente faz a devida diligência, a gente faz a vistoria local, mas às vezes é uma empresa que tem muitas localidades. Então, essas visitas elas vão ser periódicas ao longo do contrato, do acordo que foi firmado com a autoridade. E é importante demonstrar qual periodicidade, quantas visitas vão ser feitas no mês, como essas visitas vão ser conduzidas, qual que é o objetivo, como que a gente vai documentar essas informações para que a autoridade tenha o conforto ali do trabalho que vem sendo executado e possa nos direcionar qual o melhor caminho a ser tomado. Então, é de extrema importância essa comunicação próxima tanto com o cliente, né, que é a parte que vai nos auxiliar ali, a parte que vai ser objeto, né, dessas avaliações, para entender como o processo dele funciona, quanto com a autoridade para entender se o que a gente está planejando como procedimento dentro dessas verificações, elas estão atendendo às expectativas da própria autoridade, tá? Então, isso eu acho extremamente relevante ter esse alinhamento. E aí, definido esse plano, nada impede de, ao longo desse processo, né? Então, vejam, frequentemente, né, tem uma frequência que é definida dentro do acordo, onde a gente deve apresentar os resultados dessas verificações. Por exemplo, o CAD geralmente é semestral, então a gente tem as reuniões com a autoridade para comentar quais foram as dificuldades, os desafios, né, do monitoramento, e também nessas reuniões nada impede da gente propor, né, outras formas de ser executada essa avaliação. Então, basicamente, a gente tem uma série de ações que a gente pode executar ali para atender ou não e reportar. Isso, acho que a gente está mitigando o risco da autoridade chegar no final, né, do final do semestre e falar, não, o trabalho que foi executado pelo monitor não me atende, tá? Então, a gente tenta se antecipar, tendo essas conversas com os dois lados, né? Tanto a empresa e as partes que estão sendo monitoradas, quanto a autoridade, para ter um alinhamento de como o trabalho vai ser executado e entregue. Obrigada, Tamara. Temos uma próxima pergunta. Qual o profissional mais adequado para atuar em disputas relacionadas com lucros cessantes e apuração de perdas e danos? Marcelo e o Fernando. Acho que o Fernando caiu. Acho que o Fernando caiu. Marcelo, se você quiser responder essa... Vamos deixar o Fernando voltar. Eu prefiro que ele responda essa pergunta, que era legal para ele responder essa. Mari, tem mais alguma? Tem sim. Vou passar para a próxima, então. Existe uma diferença no investimento necessário para uma perícia na arbitragem ou no judiciário? Eu acho que essa é para mim. A pergunta é muito boa, porque é sempre a pergunta que fazem para nós. Nossa, essa perícia, por que essa perícia é tão cara? Né? É porque é arbitragem? Ou, é porque essa perícia é tão cara? É porque está no judicial, o perito está cobrando muito e vocês têm que cobrar igual ou mais? Né? E eu acho engraçado porque, para mim, a perícia mais cara é aquela que, quando o cliente liga para mim e fala para mim, olha, a perícia foi nomeada e eu tenho 5 dias para fazer quesitos e apresentar meu assistente técnico. Sem dúvida, esse é o momento mais caro de você contratar uma perícia. O tempo melhor para você contratar uma perícia, fazer um trabalho com calma e entendimento, é antes da inicial. O quanto melhor, o quanto antes da fase de instrução, que a gente fala, que é a fase de fazer a prova, quanto mais perto a gente tiver, quanto mais longe a gente tiver da fase de instrução, melhor é. Né? Então,
eu vou começar uma perícia, eu vou começar uma possível disputa, eu quero saber se eu estou preparado, se eu tenho todos os documentos. Essa é a fase em que a perícia é a mais barata. Eu posso fazer toda a análise dos dados, eu posso olhar se o sistema, que nem eu falei aqui, se precisa recuperar backup, se precisa recuperar um sistema de contabilidade. Uma coisa é fazer isso com 3, 4 meses, outra coisa é fazer isso com 2 semanas. Né? O esforço necessário, o tempo de mobilizar uma equipe, colocar em campo, é obviamente diferente quando eu tenho essas duas situações. Então, eu gosto sempre de responder essa pergunta dizendo que a perícia, quanto mais cedo ela começa, né, o suporte de uma perícia, de uma assistência técnica, quanto mais cedo ela começa, mais barata ela vai ser. O menor investimento vai ser necessário. Quanto mais perto eu estou do início de uma perícia oficial, seja dos árbitros, seja do juízo, mais caro ela vai ser. Principalmente se você estiver numa situação desfavorável. Né? A perícia realmente ela tem se tornado cara justamente por essa questão de dados, manipulação de dados, é muita tecnologia, né? E isso tem trazido uma dificuldade, não de conhecimento, mas de acesso aos dados, de tempo gasto pelos profissionais para conseguir ter os dados para fazer o trabalho. Então, sempre a nossa recomendação é para que se comece a perícia no menor tempo possível, logo no começo do processo. A gente tem alguns escritórios de advocacia que às vezes gostam até da gente avaliar até se o advogado vai, porque muitas vezes o advogado trabalha por sucesso e ele quer ter certeza que ele vai receber no final. Então ele quer saber se pelo menos o cliente dele tem a informação que é boa para ele poder atuar no processo ou não. Então, realmente, eu acho que dentro da parte de investimento, se você tiver que investir sabendo que você vai ter lá para frente um cálculo, uma parte de engenharia, parte de tecnologia, contábil, econômico-financeira, quanto antes você começar, mais barato vai ficar. Menor vai ser seu investimento. Olha o Fernando aí de volta. Mari, acho que tem pergunta para ele. Tem sim, vou fazer uma pergunta aqui. Só fazendo uma observação, Marcelo, ao seu comentário, a resposta a essa pergunta, funciona como um tratamento preventivo, né? Como se fosse uma doença, indo ao médico, né? Seria o mesmo raciocínio que a gente teria aqui, né? Quanto antes a gente abordar o tema, menos gastos teremos, né? Exatamente, eu vou, assim, recebi, você está com pressão alta, então vamos tomar um remedinho, vamos fazer exercício, vamos fazer uma dieta, tudo que eu não faço, mas tudo bem, né? E aí o que acontece? Se eu não me cuido, eu vou ter UTI, ambulância, fisioterapia, recuperação, os dias parados, vai ficar muito caro. Então, a sua analogia e a comparação que você fez é perfeita, ou seja, quanto antes eu começar a me cuidar, melhor vai ser lá na frente. Menor o investimento. Aí entra o nosso contato com o contencioso estratégico dos escritórios, né, nesse momento. Exatamente. Não só dos escritórios. Das empresas também. As empresas também têm... algumas empresas selecionam, ou deveriam selecionar, os seus principais contratos ou questões que podem levar a uma disputa judicial e torná-los uma gestão estratégica do jurídico, né? Com o apoio do financeiro da própria empresa ou com o apoio de especialistas como a gente, né, no caso. É o tema que a gente tem visto nos congressos que nós temos participado, né? Para que não vire um litígio, não vire uma briga lá na frente, né, entrando a mediação. É o melhor dos mundos. Não brigar é o mais barato. Exatamente. Ótimo. Vou passar para a pergunta do Fernando, então. Está escutando a gente, Fernando? Tá? Escutando. Ótimo. Qual o profissional mais adequado para atuar em disputas relacionadas com lucros cessantes e apuração de perdas e danos?
Bom, essa é uma pergunta muito boa, Mariana, porque o que a gente tem verificado nas nossas pesquisas nos tribunais, né, dos profissionais nomeados para atuar nessas disputas, né, não tem uma definição muito clara qual é, pelo menos para os juízes e muitas vezes para os tribunais arbitrais. Mas o que a gente vê pelos estudos, o que a gente entende, o que a gente acompanha, o profissional mais adequado para investigação do lucro é o contador. E por quê? Porque o contador, ele é o profissional habilitado para acessar os registros contábeis, é o profissional que entende de contabilidade, sabe o que buscar, né, e entender como funciona a composição de uma apuração de um lucro cessante. Ele vai investigar o passado, né, e o passado está relacionado com a contabilidade. Né? Então, muitas vezes, você tem outros profissionais que entendem do conceito do lucro cessante? Tem. Entende também de contabilidade? Entende, só que ele não está habilitado para acessar os registros contábeis. E isso, né, muitas vezes, né, pelo profissional não ter esse conhecimento do que é um lucro, do que é um resultado, do que é uma margem de contribuição, o que é necessário para uma apuração de um lucro cessante ou de perdas e danos, pode levar o laudo a ser invalidado numa instância superior, porque não foram observadas certas diretrizes contábeis para aquela apuração. Então, muitas vezes, o que a gente vê é que, quando retorna para a instância de origem, né, o juiz acaba nomeando um perito contador para evitar as discussões por um profissional que não é contador. Né? Então, eu, né, sou entusiasta aqui da perícia, entusiasta da questão do lucro cessante, né? Eu, Marcelo, a Tamara, você também, Mariana, né? E temos muita habilidade nessas questões que envolvem apurações, não só lucro cessante, apurações que envolvem a contabilidade em si, e é o contador que precisa fazer isso. Eu vou fazer um parênteses, Fernando. Eu sabia que você era o cara certo para responder essa pergunta, mas eu preciso abrir um parênteses. Eu acho que você vai se lembrar do caso. Uma vez o juiz chamou a gente, falou assim: olha, eu tinha esse caso aqui para nomear vocês, mas ele é tão complexo, que eu preciso de um contador melhorado. Então, vou nomear um economista. Aí eu falei: excelência, pelo amor de Deus, é lucro cessante. A economista nem sabe o que é lucro cessante, né? Ele tem que olhar a contabilidade, ele tem que olhar os demonstrativos contábeis da empresa. E você está não desmerecendo os economistas, mas ele não tem a credencial necessária para esse tipo de discussão, né? E aí, no final, o juiz, não, tá certo, Marcelo, vamos nomear um contador. Isso serve também, né, quando os advogados estão fazendo as suas petições, né? A gente já viu desastres acontecerem porque não pediu uma perícia contábil, não pediu uma... às vezes a gente vê, queremos uma auditoria das contas. É uma coisa completamente diferente. Então, né, a gente sempre tenta ajudar os advogados. Às vezes a gente fala aqui, olha, precisa uma perícia contábil e uma econômico-financeira, ou uma de engenharia e econômico-financeira. Eu nunca vou também, porque me consultou, eu vou falar, sempre tem que ser uma perícia contábil. Não existe essa situação. A gente sempre orienta para aquilo que é o mais adequado, correto, né? Para cada caso. Adequado, né? Como aqui na KPMG a gente tem toda a gama de profissionais, para a gente pouco importa que tipo de perícia é. A gente quer que o cliente tenha a melhor solução, né? Então, o Fernando estava completamente certo. Às vezes não, sempre na parte de lucros cessantes, é imprescindível que seja solicitada uma perícia contábil com um contador cadastrado no Cadastro Nacional de Peritos Contadores, porque ele fez prova, ele é obrigado a ter educação continuada. São vários requisitos, né, que melhoram a capacidade de ter uma boa resposta de uma perícia, né, Fernando? Exato, Marcelo. E só para citar umas situações, né, que a gente acompanha nessas demandas que envolvem lucro cessante, muitas vezes na inicial,
o advogado, pode ser que não tenha sido devidamente assessorado, ele aponta ao lucro cessante o faturamento dele, né? Então, ele pega o faturamento daquele período que ele teve uma parada de atividade, né, ou parcial ou total, e ele multiplica o faturamento dele e entende que aquele é o lucro cessante. Obviamente que o faturamento não é lucro cessante, tem que tirar dali os custos, né, da produção dele, porque ele está ligado à atividade dele, né, e achar ali a sua margem de contribuição, aí então entender que é o lucro cessante a partir daí. E muitas vezes, Marcelo, Tamara, Mariana, o pessoal que está aqui assistindo a gente, não tem uma definição do período que é para se apurar o lucro cessante, né? E isso precisa ser discutido, né? Como vai ser discutido? O perito, ao ser nomeado, ele pode provocar as partes para estabelecer um período, porque você imagina que uma discussão demore 10 anos para concluir uma perícia, por exemplo, até chegar na fase de perícia, e se determinou o lucro cessante e não estabeleceu o período. O lucro cessante vai ser desde o início do evento danoso até a entrega do laudo, né? Ou vai ser um período definido para que a empresa ali, eu falo, você tem aqui, você foi atingido, sua parada de faturamento foi de 1 ano, 2 anos, ou meses, ou dias, né, que seja, né? Então vamos repor esse seu lucro, repor, não é aumentar o lucro a partir de um cálculo de lucro cessante, né? Então é o que precisa ser evitado. E tanto o profissional que propõe uma solução para a empresa, como aquele que está do outro lado acompanhando o lucro cessante, eles precisam ter isso claro para eles, para não tornar o procedimento arbitral ou a própria ação judicial demorada, porque eles vão ficar em discussões teóricas do que é lucro cessante, de critérios que é lucro cessante, para chegar daqui 10 anos, que eu já vi isso acontecer diversas vezes, para entender que aquilo que foi apurado por um perito, que muitas vezes não é um contador, está totalmente equivocado. Sim. Né? Então, você tem esse cuidado. Por exemplo, eu e a Mari aqui, a gente já teve uma situação também ao contrário, né? Ou seja, o perito viajou na maionese e a gente teve que fazer a reversão da decisão do laudo do perito, porque ele apurou o lucro cessante como se a empresa tivesse 3 turnos. A empresa, bastava olhar a contabilidade da empresa e olhar que a empresa nunca trabalhou em 3 turnos. E ele fez um cálculo de lucro cessantes absurdo, né? Então, a produção tinha que ser de 24 horas durante 7 dias, 30 dias por mês, durante 5 anos. É inconcebível. Nunca na história da empresa ela teve esse tipo de produção. E isso, claro, né, foi derrubado pelo tribunal. Essa questão foi derrubada pelo tribunal e a perícia vai recomeçar agora para recalcular o valor correto dos lucros cessantes, né? Fala, Mari, temos mais aí? Temos sim. Só um comentário aqui, se a gente relacionar com o tema anterior, ocorrendo a anulação, Fernando, da perícia lá no tribunal, eu vou ter que voltar, né, para a primeira instância e recomeçar toda essa perícia. Ou seja, os custos também serão maiores, né? Exatamente, né? Você pode ter uma nomeação de um outro perito com um novo honorário, né? E tempo, né? Tempo também é dinheiro numa discussão dessa, né? As pessoas querem resolver, né? E hoje, a melhor aplicação, né, Marcelo, Tamara? A melhor aplicação financeira hoje é a que está demonstrado. A pior coisa que você pode ter... 1% ao mês de mora, mas INPC. A pior coisa que você pode ter hoje em dia é dever na justiça. Exato. E ainda, se você vai fazer cálculo de liquidação de sentença, não sei o quê, é um show de horror. Então, tenta evitar ao máximo isso, com um número correto, bem apurado, acordado entre os assistentes técnicos, tecnicamente, não acordar o número, mas acordar as premissas técnicas do cálculo com os assistentes técnicos, para justamente evitar que essa dívida vire um monstro. Exato. E Marcelo, tem especialistas, né, em conseguir situações virarem disputas exatamente com o propósito de receber esse valor lá na frente, ou eventualmente até vender esse crédito, né? Então ele tem
tem processos aí que a pessoa tá para receber já há anos, virou precatório, né? E eles até vendem os precatórios para bancos de investimento, enfim, tem valor, né, esses títulos. É um tipo de precatório, o cara compra a decisão judicial de primeira instância, porque ele sabe que ele vai ganhar, porque já está apurado, etc., e aí ele começa a enrolar o processo para não receber. É isso. Então, viu, Marcelo, Tamara, Mariana, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? Está aqui os nossos contatos, né? Se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação das nossas soluções na área pericial, na área da Tamara, que é do TORSTI, monitoramento, está à disposição, é bem interessante. Nas nossas redes sociais, no LinkedIn, nós temos aí diversos eventos que ou promovemos, ou participamos como moderadores, palestrantes, e pesquisas relacionadas com disputas, arbitragens, estudos, né? Muito interessante, né? Como eu falei no início, a contabilidade é uma filosofia, né, Marcelo? Que a gente está em época de imposto de renda, né? Todo mundo lembra do contador na época do imposto de renda, como se contabilidade se resumisse a esse momento, mas a contabilidade é muito abrangente, né? Ela é muito filosófica, e a gente consegue debater assuntos de diversas naturezas no contexto contábil. E bem lembrado aqui, Fernanda, dos nossos eventos, nós temos o General Counsel Day, que a gente reúne os diretores jurídicos, né, de várias empresas, dos clientes da KPMG, uma manhã para a gente discutir tudo relacionado à gestão do ambiente jurídico legal das empresas, seja para prevenir a disputa, seja para gerenciar a disputa. E o que a gente tem acompanhado, pelo menos no último ano, foi pesado, né, Tamara? A questão de tecnologia também, viu? A questão de tecnologia. E esse ano nós vamos apertar o acelerador na questão de tecnologia. No sentido de prevenir a disputa, né, Marcelo? Isso que foi legal. Não chega no judiciário, não chega a virar uma arbitragem, as empresas já têm mecanismos para atuar aí nessa prevenção e resolver antes de se tornar mesmo a disputa. É o que a gente chama do pré-litígio, né? Ele faz essa análise prévia, é muito importante. Legal. Eu acho que é isso. Marcelo, a questão da prevenção... Gente, acho que a Maria ia fazer mais alguma pergunta. Posso fazer a pergunta? Por favor. Temos 8 minutos, Mari, acho que dá. Vamos lá. Uma boa gestão familiar pode evitar rupturas ou descontinuidade na sociedade? Vamos lá. Essa acho que é a questão mais complicada. Eu sempre aprendi isso, aí com meu pai, que também foi perito, e durante anos, você pode ter a melhor gestão familiar possível, mas quando dois irmãos, ou sobrinho com tio, querem brigar, ninguém segura. Então, sempre tem que estar preparado para essa situação. Ontem eu vi aliás, eu estava numa outra apresentação em Curitiba, eu ouvi uma apresentação de uma empresária que ela era dona, os pais delas eram donos de uma empresa e eles tiveram 16 filhos, ou seja, cada um tinha 6, pouco da empresa. Era impossível gerenciar ou organizar egos de 16 pessoas. Posso complicar? São 16 cunhados. E como ela falou, cunhados ou cunhadas. O que ela falou ainda, tem alguns irmãos que casaram 2, 3 vezes e tiveram filhos com 2 ou 3 mulheres, né? É uma situação sem qualquer chance de administrar. Então, a empresa, num determinado momento, né, 2, 3 anos depois que morreu a matriarca da empresa, que, na verdade, ela que era a grande idealizadora da empresa, né, eles decidiram vender para 2 fundos americanos e a empresa seguiu em frente e a família saiu, todo mundo feliz com essa situação, né? Então, óbvio, uma boa gestão, se a família está em ordem, está equilibrada, dá para gerenciar, mas não é só a família, são os agregados que podem trazer situações de conflitos, né? Já tivemos situação, por exemplo, de um herdeiro morrer, né, no meio da discussão do inventário, né, e a viúva do herdeiro, junto com os filhos dela, né,
começou a entrar na discussão e brigar pelo valor da empresa. É óbvio, ela estava defendendo os direitos dos filhos dela, né? Então, mas aí quase levou também à liquidação da empresa. Então, tem que ter, é muito bem gerenciado, tem que ser muito bem cuidado e, de tempos em tempos, fazer esses estudos de como seria a situação caso saísse, caso vendesse, caso a família tivesse uma ruptura. Perfeito. Mari, tem mais uma, eu acho? Tem mais uma, vou fazer. Quem define o monitor dos acordos, a autoridade ou as empresas? Acho que essa é para mim, gente. Então, depende, tá? Geralmente, como funciona? Cada autoridade ela tem uma forma, né, de tocar esses acordos. Mas geralmente as empresas, né, como ela que vai pagar esse monitor, ela cota ali com players do mercado que realizam esses serviços e elas apresentam ali para a autoridade, olha, estou pensando em contratar, por exemplo, a KPMG. E aí a autoridade avalia se faz sentido ou não, se a KPMG tem expertise ou não para fazer esse tipo de trabalho e aprova ou reprova a contratação, tá? Eu posso falar bem do CAD porque a gente trabalha bastante lá. Geralmente, o CAD ele analisa sempre três propostas, tá? Então, a empresa indica ali 3 nomes e o CAD vai escolher ou vai aprovar os 3 e aí fica a critério da empresa como ela vai definir essa contratação. Geralmente, aí envolve as outras questões, né? Questões de custos, né? Qual que é o valor que o monitor está requerendo dela ali para exercer esse trabalho, Mari. Mas não tem uma regra específica, então cada autoridade ela tem uma forma diferente de funcionar, mas geralmente a empresa ela tem o poder ali de escolher, a premissa, na verdade, de escolher quem seria o prestador de serviços, até porque é ela que vai realizar o pagamento para esse monitor, né? Mari, acho que a gente chegou aqui ao final, Mari. Sim, as perguntas, encerramos as perguntas. Mas o que eu diria aqui, Marcelo, né? Nossos encontros aí vão se repetir aí algumas vezes durante o ano, a gente sempre vai buscar divulgar o máximo possível, né? Para repetir, talvez, esse assunto, para quem não pôde acompanhar, e também para falar de novos assuntos, né? De perícia em arbitragem, perícia no judiciário, né? Trazer os temas relevantes do que tem sido feito, né? Como eu disse aqui, nós somos entusiastas aqui da perícia, o Marcelo lá na Academia Paulista de Contabilidade, como imortal, né? A Tamara como diretora de perícias na ANEFAC, também promovendo eventos, né? Eu lá no CRC como conselheiro, também como subcoordenador de normas da perícia. Então, a gente realmente está integrado nesse ambiente de perícia, entende como funciona, tem conversado com os peritos para poder discutir todo esse ambiente pericial e para melhorar o mercado, né? O que interessa para a gente é que tenhamos bons profissionais atuando para a conversa ser mais dinâmica, para as resoluções serem realmente, né, proveitosas, né, tecnicamente, e deixar as questões jurídicas e de mérito para os advogados, para os tribunais, para os juízes, né, decidirem, né? E a questão contábil está definida, né? Então, acho que a nossa missão aqui, enquanto profissionais da contabilidade e peritos, é essa. Legal. Eu aqui, só para eu fechar aqui, depois deixar para a Tamara encerrar também, eu só estou vendo aqui os cliques aqui nos likes, nos parabéns, eu queria agradecer bastante vocês que ficaram aqui com a gente até o final, super importante para nós, e a gente vai tentar multiplicar esses eventos, esses webinars, para que todos possam participar, se atualizar. Às vezes a gente traz um problema chato, mas quem sabe lá na frente vocês vão falar, nossa, eu já ouvi isso, eu já sei como é que eu posso pensar sobre esse problema. Já ouvi alguém falar sobre esse problema. E então eu queria imensamente agradecer a presença de todos vocês. Espero que a gente tenha contribuído para o crescimento e desenvolvimento pessoal de vocês e para vocês se prepararem melhor
para os riscos que estão aí pela frente, que a gente sabe todo dia a gente enfrenta. Tamara, o nosso finalmente. Perfeito, Marcelo. Obrigada, pessoal. Eu acho que faço das palavras do Marcelo as minhas. Só queria colocar um ponto aqui, Marcelo, que acho que é importante. A gente está à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem discutir algum caso ou ter uma ideia, para evitar o litígio, tanto eu, Marcelo, Fernando, estamos à disposição para falar. Não cobramos para conversar, né? Então a gente está sempre à disposição. Para ajudá-los também nessa jornada, né? E acho que é muito importante a gente se ajudar como profissional e como parceiros aqui das empresas. Prazer em falar com vocês hoje. Tamara, adoramos café virtual. Adoramos, a gente está super à disposição. E para ideias ideias também também, do presencial, né, viu, Marcelo? Exato, os presenciais também. E para ideias também, gente. Se vocês tiverem alguma ideia para a gente desenvolver um próximo painel, a gente está à disposição também para ouvi-los. Tá bom. Bom dia de trabalho a todos vocês e a gente agradece e até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.